Tu és poderoso para nos abençoar. Aleluia. Abençoa, Senhor, nesta noite, noite de consagração, de oração, noite de bênção, noite de vitória. Senhor, nos abençoe mais uma vez, pois Tu, Senhor, é o dono da nossa vida, é o Senhor que contempla a nossa estadia na terra. Por isso, Senhor, elevo diante de Ti a minha voz e peço, como Isaías pediu: Senhor, os meus lábios é impuro, mas eu sinto a presença do Deus vivo. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai ungir meus lábios com a tenaz do Teu altar, para falar com o Teu povo, ainda que sejam poucas palavras, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmão, nós temos aqui algo que nos chama a atenção acerca de escândalos, acerca do perdão e também do poder da fé. Nós vemos aqui algo que Jesus falou aos discípulos, que trouxeram uma fraqueza, uma falta de fé, porque nós todos temos uma natureza, Margarete, e a nossa natureza é a natureza caída, porque nós viemos da consequência do pecado de Adão, e através do nosso Senhor Jesus nós tivemos uma oportunidade de santificação e de santidade, mas queira ou não, a natureza ora vem a tentar tirar nós da graça do Senhor. E o interessante é isso, que ninguém pode pisar no nosso pé, porque se pisar no teu pé, a dor vem, você muitas das vezes sai do espírito e entra na carne. Muitas das vezes você briga com teu esposo, briga com teus filhos, briga com o vizinho, briga com o cachorro. Por quê? Porque a natureza nossa é assim. E Pedro, seus discípulos de Jesus, os apóstolos do Senhor, quando viu Jesus falar algo que na estrutura deles, eles talvez não conseguiriam, eles disseram para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé não vai chegar até essa estatura, não vai chegar até essas palavras que o Senhor está falando. Então, eu me conheço, então, Senhor, o Senhor me conhece mais ainda do que eu, aumenta a minha fé. Quem está entendendo, irmão? Porque quando Jesus chega para eles, ele fala do escândalo. E Jesus então disse aos discípulos: é impossível, e a palavra impossível, quando ele trata, nós temos que abrir a nosso ouvido, a nossa mente, para entender. Porque ele diz assim: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele que por quem vier o escândalo. Sabe o que ele está dizendo? Não existe nada perfeito. Não existe nenhuma igreja perfeita. Não existe nenhuma família perfeita. Não existe nada que você conhece na terra perfeito. Então nós temos que estar enquadrados nas palavras do Senhor para poder pegar e observar essas situações, essas circunstâncias, absorvê-las, para que nós possamos entrar no céu. Irmão, é simples. Nós sabemos que existe um céu. A terra todo mundo conhece. É um lugar de, infelizmente, pecaminosa. E o inferno também. Há três. Há lugar que a pessoa pode estar: no céu, na terra ou no inferno. Ninguém quer ouvir pregar sobre o inferno. Ninguém quer ouvir pregar sobre o inferno. E curiosamente, alguns ainda gostam de ouvir pregar sobre a terra. Sobre a terra, porque ele conhece a terra. Ele sabe dos frutos da terra. Ele sabe daquilo que alimenta a sua carne, daquilo que alimenta o seu ego. Então, muitas das vezes, nós queremos ouvir uma mensagem que vai de encontro ao nosso coração, concernente a esta
terra. Mas muitos buscam o reino de Deus. Quem está entendendo da glória a Deus? Que não conhecemos, não vimos, mas pela fé podemos, aleluia, alcançar. Quem está entendendo da glória a Deus? Então o céu é alcançado pela fé. A terra é uma estrutura que nós já conhecemos. O céu, a porta é estreita. A terra, a porta já está aberta faz tempo. Mas no inferno, a porta é larga. Você não precisa tentar entender o céu. Você precisa tentar entender a terra. Porque no inferno você não vai precisar de ninguém. Não vai precisar de oração, não vai precisar de testemunho, de unção, nada disso. O inferno já está aberto e a pessoa é lançada lá, queira você ou não. Está entendendo, irmão? Então Jesus ele veio para mostrar nossa estrutura, saber a nossa estrutura, a minha estrutura, a tua estrutura. E ele começa a dizer acerca que é impossível que não haja escândalo, que não venha escândalo. Então, irmão, quando você ouvir falar, aquele irmãozinho fez isso, aquela irmãzinha fez isso, você viu, meu irmão, o que aconteceu? Que escândalo, meu Deus do céu! Ei, sabe o que Deus está falando para mim e para você, crente? É impossível que não haja escândalo. Quando a irmã fala assim, então aprenda a entender a visão de Deus para aqueles que estão na terra. Só que Jesus termina esta frase dizendo: mas ai daquele por quem vier o escândalo. Ele falou: vai ter escândalo. Mas ai, eita Jesus, ai daquele por quem vier. Então nós temos que saber que tem escândalo. Nós não precisamos aumentar o escândalo. Nós não precisamos, nós devemos orar. Quem está entendendo da glória a Deus? Buscar a Deus, porque isso é normal pela visão de Jesus, não é pela minha visão não. Ai daquele da onde que vier o escândalo. E ele diz no final desta pessoa qual que é. Não é aquele que cometeu, mas daquele que abrangeu. Aquele que fez que o escândalo tomasse proporções. Olha só o que a Bíblia está dizendo, Margarete. Ele diz assim, melhor fora me pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar. Melhor amarrar no pescoço e colocar uma pedra de moinho e lançado no mar. Ei, deixa eu dizer uma coisa. O que eu aprendo com esse pescoço, com uma pedra de moinho? E por que tem que ser lançado no mar? Porque Deus está dizendo que essa pessoa vai ser moída. Quem está entendendo da glória a Deus? Essa pessoa vai ser moída, vai ser atribulada. Essa pessoa vai adquirir uma consequência. Não é o anjo que vai amarrar você numa pedra e lançar no mar, Margarete. Não é isso. Preste bem atenção, porque a palavra do Senhor é revelada. E quando nós estamos pregando a palavra do Senhor, Ele está dizendo: essa pedra é pedra de moinho. Jesus deixa bem claro o significado da pedra. A pedra de escândalo. A pedra que traz escândalo, ai dela. É pedra de tropeço, meu querido irmão. Quantos têm se tornado em pedra de tropeço e não têm entendido? A vida dele é a tribulação. Porque vem a tribulação sobre a vida desta pessoa. A pessoa só vive com o pescoço amarrado. A pessoa só vive amarrado nesta pedra, nessa consequência. E o pior, lançado no mar. A palavra mar significa batalha, Margarete.
aqui, apanha lá. E Deus está falando, joga ele no mar da batalha, joga ele nisso. Por quê? Porque ele causou essa consequência, porque não deu ouvido à voz de Deus. Quem está entendendo da glória de Deus? Pastor, você está pregando a palavra, estou pregando a palavra, eu quero que você leia comigo. Versículo de número 3. Ah, pastor, mas será que é por isso que eu estou passando essa prova? Pode ser. Será que é por isso que eu estou passando? Mas quem cometeu o pecado, o escândalo não foi ele, mas você contribuiu. Contribuiu para quê? Para que se espalhasse. Em vez de orar, espalha. Quem está entendendo, irmão? Cuidado com isso. Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 3. Eu quero que você leia. Porque é fácil trazer aqui palavras acessíveis. Eu tenho visto no YouTube, eu tenho visto pessoas trazendo palavras que nem existem na Bíblia. Ele fala alguma coisa da Bíblia, mas ele traz o que ele quer. Ele fala o que ele quer. E eu fico olhando aqui, muita gente ouvindo isso e falando, é Deus do negócio. Quer ver? Traz uma pessoa aqui que fica falando coisas que não tem nada a ver na Bíblia, você vai dar glória a Deus e aleluia. Mas quando a Bíblia é pregada, quando ela está sendo lida, a pessoa fica quieta. Aí eu queria aquela palavra, né? A palavra melhor, essa palavra não retira, aumenta a minha fé. Eu estou com a teu irmão, olha que Jesus diz assim, presta atenção, versículo 3. Olhai por vós mesmos. Ele está dizendo, olhai por vós mesmo. Em vez de olhar para a vida dos outros, em vez de olhar para a vida da direita, da esquerda, da frente e trás, olha para você. Como é que está a tua vida diante do altar de Deus? Como é que está a tua vida diante do Senhor? Ei, Jesus está dizendo, olha para você. Dá uma chegada em você. Você tem orado. Você tem buscado, você tem visto, você tem falado no Senhor. Olha para você, não é para o teu marido, não é para o teu filho, não é para o teu vizinho. Ei, meu querido irmão, Deus está falando, olhai para você mesmo. Olhai para vós mesmo. Deus quer levantar um povo cheio do Espírito. Deus quer levantar um povo guerreiro. Deus quer levantar, e enquanto a palavra é pregada, o céu é aberto, mas o inferno também. Quem está entendendo? Antigamente, os católicos, quando iam para a igreja, via eles vender indulgência e trazer o camarada no inferno cheio de fogo, e todos eles ficavam com medo e iam lá, adorava estátua, adorava isso. Ah, o pai me falou, é isso mesmo, vai acontecer. A pessoa tinha medo, fazia isso por medo. Você está entendendo? Hoje Deus fala na palavra. Então não quer que você tenha medo, Deus só quer que você tenha Ele. Só que você continua sendo temeroso diante do Senhor. Porque Deus nos conhece, Deus te conhece. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe, meu querido irmão. Por quê? Porque Deus é Deus de vitória. Deus é Deus de bênção. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer salvar a alma do teu esposo, a alma do teu vizinho, a alma do macumbeiro. Se não foi crente, já era, esquece. Se a pessoa é crente, sai da igreja, conhecendo a palavra e abre uma obra de macumbaria, nem prega mais para eles, porque esse aí cometeu o pecado de apostasia, se apostatou da fé, esse aí não tem mais salvação, porque é pecado contra o Espírito Santo, é blasfêmia. Então eu quero aqui apresentar, aleluia, que Jesus está dizendo para nós, olhar para nós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o e segura aí. Se o teu irmão pecar contra ti, o que a Bíblia está dizendo? Repreenda-o. Essa repreensão você pode fazer. Porque tem muitos crentes que fazem assim, ele fica com a cabeça, ele sabe que ele está certo, mas abaixa a cabeça e o pecador fica só pá!
no ouvido, pá, pá. Não é para você apanhar não, irmão. É para você repreender, mas repreenda segundo a palavra de Deus. Esse negócio da pessoa falar assim, perdoa ele, perdoa ela, não faça isso não. Por que você vai perdoar? Jesus não mandou você perdoar. Pastor Cristo da terra, vou mostrar. Se a pessoa vir até você, quem está entendendo agora, Deus? Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá, melhor palavra do que eu falo, olha lá. Se ele se arrepender, olha só, primeiro tem que ter o arrependimento da pessoa. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, se a pessoa chegar diante de você, olha, eu estou arrependido do que fez, do que fiz, aí você perdoa. Você está entendendo? Mas você vai perdoar a pessoa que não se arrepende? Você vai perdoar a pessoa que não se arrepende? Ah, pastor, mas é melhor eu ir, vai até seu irmão e peça perdão. Por que pedir perdão até seu irmão? Por que você vai pedir perdão? Você vai ter com ele. A Bíblia não diz pedir perdão, a Bíblia vai ter com o teu irmão. Primeiro lava a roupa suja com ele e com ela. Depois os dois se abraçam e amém. Se perdoa. Quem está entendendo da glória dele? Mas deixar o pecado no ninho do urubu, não deixa não, irmão, em nome de Jesus. No ninho do urubu, que eu estou dizendo é você aceitar o erro. E a pessoa está no erro. Satanás, ele não vai deixar você em paz. Jesus está dizendo que ele veio para levar o meu e o seu pecado. Quem está entendendo, irmão? Não adianta dar um de difícil, achar que é o rei da cocada preto, achar que é melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais perante a Deus. Então, se eu cometi um pecado, eu vou lá e peço perdão. Perdoa-me. Se a pessoa perdoar, o problema é não perdoar, o problema dela. Eu fiz a minha, porque eu reconheço que eu pequei. Quem está entendendo da glória a Deus? O pecado eu reconheço. Eu pequei. Então tem que perdoar. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, ele dizer, arrependo-me, perdoa. Quem está entendendo? 7 vezes pecar contigo e vier pedir perdão para você, perdoa. Eles vão falar, Senhor, 7 vezes, não 70 vezes 7. Perdoa. Sabe por que os discípulos, eu sei que você está no seu coração, você está falando assim, ah, meu Deus do céu, como é que eu vou perdoar aquele camarada, aquela mãe, como é que eu vou fazer isso? Por isso que os discípulos falaram para Jesus, o negócio está difícil, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Porque tem situações que o homem não consegue fazer. Tem situação, quer ver? Na igreja, o pessoal vem para a Santa Ceia, amém? Ele cometeu um pecado, mas jamais ele vai vir para frente e falar assim, ô igreja, perdoa meus pecados. Mano, às vezes a igreja está sabendo do pecado dela, dele, Margarida. Mas qual é a posição da pessoa que pecou? Eita, Jesus, o Senhor me deu essa palavra a hora que eu abri a Bíblia aqui, viu? A pessoa, a Bíblia diz que é aquele que se humilhar, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então a pessoa tem que sair do banco e falar assim, o obreiro que está do lado, fala para o pastor, que eu quero pedir perdão para a igreja. Não, eu chego lá, ô irmão, peça perdão, meu irmão. Pode ir lá, peça perdão. Margarete, quem pegou foi ele, foi ela. Você entrar na frente para falar para a pessoa ir na frente e pedir perdão, você acha que Deus vai aceitar isso? A pessoa não se arrependeu. Você falou para ela pedir perdão, não foi ela que chegou até você e falou, eu errei. Entendeu?
Aí você fala, a pessoa pedir perdão para a igreja, talvez não seja o mesmo aspecto da qual Jesus quer nos ensinar, porque tudo hoje é fácil. Para servir a Deus é fácil. Para cantar é fácil, para louvar é fácil, para pregar é fácil. Mas para se humilhar tem poucos. Para se humilhar tem poucos. E quer que Deus opera. E quer, quando morrer, entrar no céu. Eu vou visitar o irmão lá, mas eu não sei se ele está no céu. E eu não vou falar nada. Eu vou visitar porque ele é meu amigo. Para por ter você, cutuca, não mistura as coisas não. Cutuca, não mistura as coisas. Porque uma coisa é na igreja, outra coisa é lá fora. Se a pessoa pecar aqui contra mim, contra todo mundo lá fora, ele continua sendo meu amigo. Mas se vir cultuar aqui, tem que cultuar a santidade. Quem está entendendo da glória a Deus? Para cultuar aqui, tem que pedir perdão da glória a Deus, irmão. E ficar um tempo ainda, porque a igreja, ela tem que absorver e a igreja tem que perdoar. Porque se a igreja não perdoar, não adianta. Se ele abrir a boca, é capaz de sair o inferno da boca dele para te matar a tua família. A igreja fecha, quebra, destrói. Sabe por quê? Porque visão carnal todo mundo tem, mas visão espiritual são poucos. E por causa da falta de visão espiritual, muitas das vezes a bênção não chega, a recompensa não chega. Por quê? Porque Deus, ele não vai ouvir você, a mim. Por quê? Tem pecado debaixo do tapete de Acã. E Josué não vai conseguir vencer a vitória na cidade de Ai. Por quê? Josué chorou porque venceu Jericó e falou, e achava que cidade de Ai seria pouco. Vamos dar pouco, vai pouca gente. Vamos lá, nós já destruímos aqui, lá vai ser fácil. Chegou lá, tomou uma pisa, irmão. O povo da cidade de Ai fez o povo de Josué correr. Perdeu na batalha. E aí Josué foi orar a Deus. Por que isso aconteceu? Rasgou as suas vestes, sinal, buscou. Aí Deus, sabe o que Deus falou para Josué? Tem pecado na casa de Deus. Tem pecado na casa de Deus. E aí fez o quê? Reunião da glória a Deus. Será que eu estou falando errado ou estou falando o que está na Bíblia? Que está na Bíblia, né? Então tem que ter uma reunião. Se a reunião só vai acontecer se a pessoa pedir perdão. A pessoa vem e pede perdão, depois a igreja convoca uma reunião sem a pessoa. E se a igreja disser assim, ainda não, ele tem que ficar no banco. Levanta a mão da glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Mas acontece isso hoje em dia? Acontece isso, irmão, hoje em dia? Não acontece, é por isso que nós temos derrota muitas das vezes. Muitas das vezes nós estamos orando, chorando, e o camarada está em pecado. O outro está em pecado, perdeu o temor de Deus. E aí você chora e a bênção não vem. E aí você luta e a vitória não vem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós começamos a orar, sabe o que a Bíblia diz, irmão? A Bíblia diz que o pecador não fica na congregação dos justos. Levante a mão da glória a Deus. Aí você fala, mas por que foi embora? Mas por que aconteceu isso? Porque não fica na congregação dos justos. Não importa quantas pessoas estejam aqui. Não importa se a igreja está cheia, está vazia. Levante a mão que está entendendo, aleluia. Para consagrar diante do Senhor, tem que estar debaixo da unção de Deus. Da consagração. Aleluia. É fácil perdoar membro. É fácil perdoar membro, mas é difícil perdoar o obreiro. O obreiro tem mais responsabilidade. Assim como o pastor tem responsabilidade. Da mesma responsabilidade que eu tenho, os líderes, as missionárias, os presbíteros, ou aquele que recebeu a unção, tem responsabilidade sim. Deus não vai cobrar somente do apóstolo
Deus não vai cobrar somente do pastor. Deus vai cobrar de cada um do corpo, da qual recebeu unção de autoridade. E Deus deixou bem claro isso. Não importa se estão te apedrejando, não importa os tempos que estão te apedrejando, você é diácono. Aleluia! Continue olhando para o céu. Aleluia! É isso, irmão. Por isso nós vamos fazer a oração da fé, né? Fazer uma semana de oração da fé. Vamos quebrar essa cabeça rachada no meio. É o diabo, não é a pessoa não. É Satanás. É ele que veio tentar destruir. É Satanás. É obra de feitiçaria. Esse dia eu estava vendo com um saco ali de macumba ali fora. Era para jogar aqui, mas jogaram lá porque nós estamos em uma batalha. Amém? Você está entendendo da glória de Deus? Pastor, hoje é consagração, é doutrina. Amém? Quarta-feira, tarde de bênção. Aí que bênção. Quinta-feira, nós estamos na campanha do quê? Traga uma alma. Aí é evangelismo. Evangelismo da glória de Deus. É palavra de trazer alma, de edificação. Sábado nós temos o que, Margarete? Louvorzão, quem vai estar pregando aqui é o Bispo Roberto. Então a visão é do louvor, da adoração. Domingo é culto da família. Chama os teus filhos, teus parentes, venha, porque é culto da família. Entendeu? Então nós temos que enquadrar naquilo que está escrito. Jesus disse assim, ó. Respondeu Jesus: se tivesse fé como um grão de mostarda, direi a este amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então dá para fazer. Nós temos que buscar essa fé. Se você tiver fé, Deus vai abrir, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Não importa, meu querido irmão, Deus vai fazer coisas grandes. Aleluia. E não lhe, eu estou correndo por causa do horário. E não lhe diga antes: prepara-te o jantar. Ele está falando do servo. O servo que trabalha para ele. Então o servo, ele veio para servir. É muito simples eu falar assim para o irmão: irmão, amanhã você vem aqui, você limpa a igreja aqui, o chão. É uma suposição, tá? Aí você fala assim: poxa, o pastor mandou limpar o chão. Aí você entra e fala assim: mas acho que eu vou limpar as cadeiras também. Ai, eu vou colocar água ali. Ah, vou fazer aquilo que o pastor não falou. Você entendeu? Não adianta você só fazer o que o pastor falar. É sempre inútil. Só faz aquilo que mandou. Quem está entendendo? Ah, pastor, vou trazer o meu dízimo. Só o dízimo, e a sua oferta? Você não trouxe igual o apóstolo hoje? Vigia a terra. Eu dou meu dízimo, mas dou uma oferta. Eu vou fazer um voto. Está entendendo, minha querida? Você não faz só aquilo que manda. Você faz aquilo que manda e você fala assim: meu Deus, está precisando disso. Ah, eu vou fazer. É coisa maior. Ah, pastor, eu vou evangelizar. É maior, não é só aquilo que nós estamos falando. Tem coisas grandes. Jesus está dizendo que se você só fazer o que vos manda, é servo inútil. Amém? É fácil falar para a igreja com pouca gente isso, mas é difícil. Amém? Quando a igreja está lotada, que deve se falar isso, essas palavras. Mas eu quero que você guarde no seu coração, que é doutrina, Margarete. Doutrina é para a nossa vida, é para que nós possamos ser abençoados e abençoar o nosso próximo. E se alguém pecou e vier e se arrepender e pedir perdão para a igreja, nós vamos perdoar. Porém, a consequência vai ser de quem? Vai ser dele. Pediu perdão, mas a igreja tem uma doutrina para estabelecer algumas regras. Por quê? Porque o filho pródigo, quando saiu, Margarete, ele só saiu da presença de Deus. Ele só saiu quando ele estava já sem nada,
né, aquele negócio de estar atribulado, aquela coisa bonda, não vendia nada. Quando ele estava assim, ele pediu um emprego para abastecer os porcos. E a Bíblia diz que ele teve vontade de comer, mas quando ele abaixou, ele não comeu. Ele pensou, na casa do meu pai, tem coisa melhor do que isso. Ele não comeu. Agora olha para mim, se for possível até chora. Quantos crentes saíram e comeu da alfarroba? Quantos crentes comeu e voltou e não consegue se firmar porque a barriga está cheia de alfarroba dos porcos? É triste, mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Espero que a pessoa se arrependa e venha logo. Porque cada dia que passa, a pessoa fica mais atribulada. A Bíblia diz que um demônio que saiu de volta 7 demônios, pior do que o anterior. E a situação dele foi pior, porque na igreja ele estava protegido, lá fora não tem, não, está limpa a casa. Pastor, mas é obreiro, pastor, mas é isso. Não compete a mim, é a Bíblia que diz. Então quando você vê a pessoa atribulada, a pessoa assim, não é ele, não é ela, é os demônios, por se afastar da presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Quero lembrar que amanhã, tarde da bênção, venham, porque a bênção é grande. Amém? Essa semana os cultos é normal, mas semana que vem já começa a campanha. De segunda a domingo. É 7 dias de oração. Amém? Quem entendeu? Para que o pastor está fazendo isso? Você pensa que foi fácil pregar domingo? Foi uma palavra maravilhosa, não foi, Margareta? Mas eu não senti. Eu senti a igreja longe, eu senti a pessoa quase morta espiritualmente. Quase morta espiritualmente. E isso mexe comigo. Eu saí daqui, só Deus sabe como eu saí. Então essa campanha é para expulsar essas coisas ruins que vieram. Amém? Levante a mão ao céu. Que a graça do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja nos nossos corações, hoje e para todos sempre, todos digam amém, amém, amém. Está terminado, Deus abençoe você também. Pegou, meu irmão? Peça perdão. Aleluia.